Nós estamos aí em plena pregação de uma série que tem marcado a nossa vida, Heróis da Fé. Falou ao seu coração? Tem falado ao seu coração essa mensagem ou não, queridos? Ou você nem lembrou que a gente estava pregando sobre isso? Amém? Alguns personagens passaram por aqui, pela nossa vida, nesses últimos 2 meses. Você lembra de Abel, por exemplo? Falamos sobre como ter um coração de Abel em terra de Caim, como Abel ofereceu uma oferta ao Senhor agradável. Nós falamos de Enoque, esse homem que andou com Deus, e o que é maravilhoso, como podemos andar com Deus, sermos transformados dia a dia ao andar com Deus. Falamos de Noé, esse homem que foi chamado para uma missão que era maior do que sua capacidade, e construiu uma arca para a salvação daquelas pessoas, da sua família. Nós falamos de Abrão, que recebeu um chamado para ser pai de multidões, de uma grande nação, quando ele olha para as estrelas e Deus fala: conte as estrelas se é que podes. Falamos também de Jacó, esse anti-herói, esse enganador, e nós nos identificamos muito com a história de Jacó, um enganador que foi transformado pela ação do nosso Deus Todo-Poderoso, e até mesmo o seu nome foi mudado para Israel. Falamos de José, a história dele, desde ser vendido pelos seus irmãos, ser traído, ser enganado, foi jogado numa prisão, esquecido, mas Deus o exaltou, e por causa de José, todas aquelas nações foram salvas. Nós falamos de Moisés, esse homem que teve ciclos na sua vida, quando ele ainda vivia no Egito, pensava que era alguém, mas quando ele foi desconstruído e entendeu que ele não era ninguém, mas mesmo um ninguém pode ser usado poderosamente pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, e Moisés foi usado. Domingo passado falamos sobre Davi, e como Davi representa o herói e ao mesmo tempo o anti-herói, o herói que venceu batalhas, que venceu o grande gigante Golias, mas também é esse mesmo Davi que fez coisas horríveis, como adultério, assassinato, mas também foi um homem que, além de cair no pecado, ele caiu em profundo arrependimento e teve sua vida mudada. E hoje nós vamos terminar. Poderíamos continuar muitos outros domingos aqui pregando, mas vamos falar sobre a vida de Josué. Hoje pela manhã o pastor Diogo falou sobre a vida de Josué já um pouco. Nós estamos aqui falando baseado no capítulo 11 de Hebreus. E Hebreus 11, você não precisa abrir, mas no versículo 30 e 31, diz o seguinte: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Uma linda referência à vida de Josué. É engraçado porque todos os heróis da fé foram reconhecidos não pelos seus feitos, mas apesar deles. E a coluna vertebral dos ensinamentos da série Heróis da Fé é que todos eles foram reconhecidos por uma fé que Deus imputou ao coração deles, capaz de esperar contra a esperança, capaz de fazer coisas grandes apesar das suas inabilidades, capaz de experimentar coisas grandes de Deus por intermédio deles, mesmo sendo tão pequenos e tão falhos, pela fé, diz Hebreus, o autor aos Hebreus, pela fé. Mais uma vez aqui, pela fé ruíram as muralhas de Jericó. E quando nós vemos a vida de Josué, vemos um homem valoroso. Êxodo fala um pouco da história de Josué. Alguns relâmpagos da história de Josué aparecem entre mentes a história de Moisés. Moisés era o seu líder. E hoje de manhã vimos aí a sucessão de Moisés quando ele havia sido morto. É Josué que vem como sucessor de um líder nunca visto antes na história do povo de Israel. E ali Josué, mesmo com Moisés em vida, ele se mostrou leal. Quando Moisés o levava e enviava Josué para as guerras, ele era um homem leal. Mesmo um grande general como Josué era leal nas guerras.
Josué também valorizava o valor da intimidade. Diz o texto que toda vez que Moisés ia na tenda da congregação, no tabernáculo, para falar com Deus, quem estava à porta da tenda era Josué. Josué tinha esse anseio por viver as mesmas experiências que Moisés. Isso não passou desapercebido aos olhos de Deus. Tanto é que Josué capítulo 1, acontece essa sucessão. Deus fala: meu servo Moisés é morto, agora é contigo, Josué. Agora eu vou fazer por intermédio de você, e vou engrandecer o meu nome através de você, e até mesmo o povo vai reconhecer que mesmo o que eu fiz com Moisés, farei por intermédio de você. E hoje de manhã nós falamos sobre isso. Então Josué tem alguns desafios. Conquistar a terra prometida. Josué é o mesmo que estava naquela história dos espias. Muito tempo antes, quando um representante de cada tribo, os 12 espias vão para a terra de Canaã, passam um tempo lá e voltam com o relatório. Você lembra dessa história? E apenas Josué e Caleb dão um relatório verdadeiro e veem que Deus poderia sim dar vitória a eles. Os outros 10 espias dão um relatório, falam: sim, essa é terra que manda leite e mel, porém nós temos cidades fortemente edificadas, temos gigantes, obstáculos, nós não podemos contra eles. E aquele relatório mal observado daqueles 10 espias entrou no coração daquele povo, e toda aquela geração foi condenada por Deus, e Deus disse: nenhum deles entrará na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Impressionante isso. Imagina só você andar por anos e anos no deserto, esperando todas aquelas pessoas morrerem. Ele, em vez de chorar no luto das pessoas, acho que eles celebravam: menos um, Caleb, menos um, está chegando, está chegando. Como morria outro, menos um, está chegando o dia. Eu imagino quando tinha um último para morrer, quase que eles adiantaram o processo, para chegar logo. Então chega-se o grande dia, mas Josué também tem que enviar espias. Agora ele está no comando. Moisés já era morto, ele está no comando, ele envia espias para essa terra, e ele vê Jericó, essa cidade fortificada, o primeiro obstáculo em Canaã. Preste atenção, que muitas vezes nós pensamos que as promessas de Deus são conquistadas sem esforço. Josué tinha esse entendimento claro, ele não tinha dúvida que Deus tinha dado Canaã, mas não de mãos lavadas, de mãos dadas apenas. Com certeza haveria esforço, haveria algo para se fazer para conquistá-la. E o primeiro grande obstáculo era Jericó. A história conta sobre isso, e os espias vão lá e são recolhidos por Raabe, uma prostituta. Raabe esconde esses 2 espias, e depois elas fazem um acordo: você vai amarrar esse fio de escarlate na sua janela, e todos que estiverem dentro da sua casa, só com aqueles que estiverem na sua casa, serão salvos do que Deus vai fazer em Jericó. Mas não era só esse o desafio, ele tinha que passar o Rio Jordão. Hoje o pastor Diogo falou sobre a característica do Rio Jordão, um rio caudaloso, com correnteza. Não era que nem o Mar Vermelho, um mar até praticamente calmo, perto do Rio Jordão, um desafio muito maior. Mas mesmo o milagre que Deus fez com Moisés, Ele faz com Josué, e aquele rio é aberto, e o povo passa pés enxutos. Então eles se preparam, e Josué capítulo 5 fala sobre a circuncisão. Aqueles homens que eram escravos, que não tinham sido circuncidados, precisavam ter o compromisso, a aliança com Deus, ou seja, um processo de santificação, porque Deus estava prestes a fazer um grande milagre na vida daqueles homens. E agora sim eu quero que você abra comigo em Josué capítulo 5, depois dessa breve recapitulação da vida de Josué, nós estamos prontos para mergulhar no texto dessa noite. Josué capítulo 5, Josué, o 6º livro da Bíblia, Josué capítulo 5, versículo 13 até o capítulo 6, versículo 5. Nós vamos ler o final do capítulo 5 e o início do capítulo 6 de Josué. Josué 5, 13 diz: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhes: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao teu servo?
Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei, e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Olha só, Deus aparece para Josué e dá a estratégia correta para destruir Jericó. Primeiro obstáculo, Deus assume: é meu, eu que vou destruir Jericó. Josué apenas me obedeça. Assim foi em Josué capítulo 1, quando ele disse: somente seja forte e corajoso, porque eu te mandei, eu te envio. Primeira característica que eu vejo aqui de Josué é essa perspectiva que pode ser bloqueada. Uma perspectiva bloqueada do que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Olha só, perceba o versículo 1 do capítulo 6. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Olha para mim, quando aqueles espias chegam na casa de Raabe, em Jericó, a própria Raabe diz: olha, o povo está amedrontado, o pessoal está morrendo de medo do povo de Israel, eles não sabem o que fazer. Os grandes feitos de Deus na vida de vocês chegaram até nós. Nós ouvimos o que Deus fez por intermédio de vocês lá no Egito, as pragas que vieram, como vocês fugiram do Egito, como Deus abriu o mar vermelho e tem sustentado vocês ano após ano. E agora chegaram essas notícias até nós, estamos amedrontados. Não é à toa que Jericó estava rigorosamente fechada, estava em estádio de sítio, ninguém sai, ninguém entra. Por quê? Porque esse povo que está ali fora é poderoso. Sabe, querido, que o inimigo vê eu e você assim. Muitas vezes a gente vê um inimigo atacando, um inimigo querendo nos devorar apenas, mas eu posso te dizer que o povo de Deus está amedrontando o inimigo, e o inimigo está apavorado com o que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Você crê nisso ou não? O inimigo está ali fechado, porque ele sabe que nós não estamos sozinhos, o nosso Deus é poderoso. E ele treme nas bases quando um cristão, um homem ou mulher, dobra os seus joelhos e começa a orar. Quando é usado poderosamente em fé, quando não abre mão da sua fé, do que você crê diante de Deus. Estava rigorosamente fechado. Agora, o que é mais interessante é o versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, Josué, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Perceba que outras versões vai dizer: já entreguei. Josué, eu já entreguei. Mas olha só, somente Deus pode falar com tanta propriedade e determinar o futuro. Só Deus, querido. Só Deus pode olhar para mim em sua vida e falar assim: não foi isso que eu determinei para você. Só Deus pode unir o passado, o presente e o futuro. Para Deus não existe cronos, para Deus não existe passado. Para Deus não existe isso, essa expressão que nós usamos: já passou, se desse tempo ainda de restaurar. Deus pode restaurar tudo e todos, qualquer situação. Por isso que Deus diz para Josué: Josué, eu já entreguei. O meu problema com o versículo 2 é o versículo 1. Como já entregou? Se Jericó está rigorosamente fechada, se as muralhas de Jericó são gigantes, as cidades daquela época eram rodeadas, protegidas por uma grande muralha, especialmente Jericó. Essas muralhas eram extraordinárias, a ponto de ter casas que eram construídas em cima dessas muralhas. Não era um murinho que nem a gente está acostumado, não. Era coisa alta, bem forte, fortificada. Estava rigorosamente fechada. Então, o que fazemos? Preste atenção, a pergunta é: o que fazer quando o que vemos não parece em nada com o que Deus nos fala? Vou repetir: o que fazer quando o que vemos não se parece com nada com o que Deus nos fala?
que fazemos quando você vem no culto e o pastor prega sobre a alegria e você volta para casa em depressão ainda? O que fazemos quando oramos por cura aqui e você toma posse daquilo, mas você continua enfermo? O que fazemos, querido? Qual é a resposta que temos que dar? O que se esperava Josué fazer ao olhar as muralhas? Acreditar nas muralhas ou acreditar no que Deus nos fala? Sabe que a grande crise existencial do cristão é saber reconhecer qual voz que eu tenho dado atenção. A minha própria voz, a voz das circunstâncias ou a voz de Deus? Quantas vezes nós atendemos pessoas e reafirmamos a sua identidade em Cristo, mas parece que elas não acreditam. Elas preferem acreditar nas muralhas de Jericó. Elas preferem acreditar no inimigo que se levanta. Elas preferem acreditar no Jordão caudaloso que não se dividiu. Elas preferem acreditar no grande gigante Golias que está de pé afrontando cada uma delas. Em que fazemos quando o que nós vemos não parece com o que Deus nos fala? Nós não podemos permitir que as circunstâncias bloqueiem a perspectiva de Deus para nós. Você pode dizer amém? Ouça a voz de Deus. O que Deus tem falado a respeito dessa circunstância ao seu coração? Não ande por vista, mas viva pela fé. Josué naquele momento entrou no seu coração a certeza de que Jericó já estava abaixo. Era questão de dias, era questão de estratégia, era questão de obediência. Por isso que ele não deixou o que ele enxergava bloquear a perspectiva de Deus. Quem sabe você vai voltar para casa no final desse culto e vai ver a sua casa da mesma forma. Os relacionamentos ainda quebrados, mas recuse-se a ser guiado pelas circunstâncias. Deus, eu recuso ter isso como perspectiva na minha vida, mas eu olho para Deus, Ele dá a minha perspectiva. Eu tiro os olhos da muralha e enxergo o que Deus vai falar. Tem uma expressão no meio dos jovens que diz: já foi, já era. Não é assim que eles falam? Já era, irmão, já era. Quando você fala alguma coisa que vai acontecer, tipo, vamos fazer alguma coisa amanhã, ele fala: já era. Como assim já era? Já foi. É como a gente tem que fazer isso com Deus. E Deus falou assim: amanhã chegará a sua vitória. Você fala: já foi, já era. Acabou, está determinado. Já foi, já era. Você pode falar comigo? Já era. Já era. Se Deus falou, já era. Vamos treinar? Se Deus falou, é isso aí, já era. Não é que já foi, já era, já aconteceu, está determinado no mundo. Você tinha que glorificar a Deus por isso, querido. Se Deus falou, já era. Já era. É questão de tempo, as coisas vão acontecer. É questão de obediência minha e sua, de fé, de certeza. Não deixe as muralhas bloquearem o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. E as muralhas eram grandes. Josué tinha um grande desafio. Segunda característica que eu vejo aqui com Josué e Jericó é que nem sempre o nosso progresso é óbvio. Nem sempre o progresso é óbvio. Deus fala para Josué: Josué, a estratégia é essa. E Josué era um comandante, era um general. Josué sabia dar ordens, sabia fazer estratégias. Mas naquele momento, parece que as coisas saem das suas mãos, e Deus diz: olha, você vai rodear a cidade. Primeiro dia, uma volta. Segundo dia, outra volta. Até o sexto dia, e no sétimo dia você vai dar mais 7 voltas. Obedeça. Vai ser o povo armado, não é todo o povo. Crianças, mulheres vão ficar no acampamento. Não façam nenhum barulho, fiquem em silêncio, enquanto o povo vai rodeando. Sabe que muitas vezes nós paramos, nós desistimos. Imagine só que Josué, ao receber isso, ele tem que passar isso para o povo. Então Josué chega e daí pergunta para ele: daí Josué, quais foram as instruções do Deus Todo-Poderoso? Por onde vamos começar? Como é que vai ser essa guerra? Qual vai ser a estratégia? Então Josué, meio temeroso, quando você lê ali o texto, ele não fala todos os detalhes para o povo. Josué não fala. Josué fala o seguinte: amanhã prepare-se, nós vamos fazer algo estratégico. Eles acordam pela manhã e eles dão a primeira volta. Eu imagino aqueles homens de guerra armados dando a primeira volta em Jericó. E eles dão aquele dia. Jericó era grande, demorou um tempo para rodear.
em silêncio. Eles odiaram, o povo de Jericó amedrontado, fechadinho dentro das muralhas, só observando o que estava acontecendo, só observando. E daí no final do dia, um daqueles integrantes do exército de Josué chega em casa. E você sabe, quando você chega em casa, você tem que dar o relatório do seu dia para sua esposa, né? Maridão aí, você sabe. E quando você passa muito tempo fora, você sabe que as mulheres têm uma quantidade de palavras que elas têm que falar, né? Se eu não me engano, são quase 5 vezes mais do que as palavras que os homens dizem. É diferente em casa, né? Minha esposa daqui é uma exceção, né, amor? Eu não sei como é que você faz aí, meu, mas imagina aquele soldado chegando em casa e a esposa tem que falar suas 27 mil palavras que não falou durante o dia para ele. Ele tem que dar ouvidos, escutar todas aquelas palavras. E ela pergunta: e daí? Como é que foi? Matou alguém hoje ou não? Destruiu a muralha, derrubou, como é que foi? Já invadimos, já está tudo certo, como é que foi o dia? Passou o dia inteiro aí fazendo o quê? Então, já era. Então, a gente deu como? A gente deu uma volta assim. Como uma volta? Você deu uma volta? A gente deu uma volta. E vocês fizeram o quê? Invadiram por trás da cidade, um portão fragilizado? Não, a gente só deu uma volta, só uma volta. Mas vocês não fizeram? Não. Gritaram, brigaram? Não, a gente bem quietinho, a gente deu uma volta assim, quietinho. E depois, voltamos para casa. Só isso. A esposa dá uma olhada, fala: não sei não, tem uma coisa errada aí. No segundo dia, sai o povo armado. E Josué não fala só vamos fazer o que Deus mandou fazer. E eles fazem isso no segundo dia. Imagina segundo dia chegando em casa, a esposa: e daí? Matou quantos hoje? Agora vai, não é possível. Como é que foi? Então, a gente deu mais uma volta lá. Deu mais uma. Vocês estão passeando ou vocês estão guerreando? Vocês estão de brincadeira. Quer passear, vai no shopping, irmão. A gente só deu uma volta só. E daí? Gritaram, brigaram? Não, só uma volta e em silêncio. Hein? Josué não deixou nem te bater um papo, como é que foi com o dia com o companheiro do lado. Sabe que o resultado é responsabilidade de Deus, querido. Agora a obediência é nossa responsabilidade. O resultado vem de Deus. Agora eu e você temos que ser só obedientes. Eu imagino que muitos desses começaram a questionar: isso aqui não vai funcionar, irmão. Muralha não cai dando volta em silêncio. Nós estamos já no 3º dia, 4º dia. Nada aconteceu. Será que Josué entendeu? Será que Josué não enlouqueceu? Será que nós estamos no caminho certo? Eu imagino o 5º, eu imagino o 6º dia, já cansados, sem saber nem o que falar em casa. E daí como é que foi o dia? Nem pergunta mais, esposa, nem pergunta mais. Você já sabe. Não vai me irritar. Sabe o que eu tenho que falar para você? Não pare na 6ª volta. Às vezes as pessoas vêm conversar conosco, pastores, elas vêm destruídas. Nós costumamos falar que elas vêm nas suas ruínas. Primeira coisa que elas perguntam: pastor, quanto tempo vai durar isso? Em quanto tempo meu casamento será restaurado? Quando que o meu filho vai voltar para casa? Sabe que as pessoas querem saber quando que é a última volta. Parece que Deus estava testando aquele povo e dizendo: apenas me obedeçam. Vocês vivam pela fé. Sabe quando você assiste corrida de Fórmula 1, de Stock Car, isso tudo, você sabe quantas voltas faltam para acabar a corrida, não é assim? Sabe que a corrida da vida não fala quantas voltas faltam para o final. Você não sabe quantos dias você tem. Você não sabe quantas oportunidades você tem. Você não sabe quantas reuniões de oração você vai vir ainda até receber o seu milagre. Você não sabe quantas orações de joelho você vai fazer na sua casa até mudar aquela situação. Apenas faça, apenas obedeça. Porque quando paramos, quem sabe vamos parar na volta final, estamos desistindo. Obedeça. Quantas voltas faltam? Eu não sei, mas quem sabe hoje seja a última volta na sua vida, querido.
Por isso que quando viemos ao culto, quando nos congregamos como irmãos e irmãs, quando estamos juntos orando, lendo a palavra do Senhor, podemos crer e ter essa expectativa. Quem sabe hoje seja o dia da nossa vitória. Quem sabe hoje vai cair as muralhas na minha e na sua vida. Quem sabe é hoje que Deus vai consertar isso tudo. Quem sabe é hoje que Deus vai dar o teu toque de cura na minha vida, vai restituir tudo que o diabo fez perder na minha vida. Quem sabe seja hoje. Você tem esse tipo de expectativa na sua vida? Você tem, você pode dizer amém por isso? Tem essa expectativa, não desista na última volta. Nós temos que continuar. Não era a primeira vez que Josué estava em frente a Jericó. Como eu disse, quando ele espiou a terra de Canaã, lá em Moisés ainda, ele esteve presente naquelas cidades. Certamente ele passou por Jericó e olhou, uau, que cidade linda, que muralhas, que fortaleza. Ele viu gigantes, diz o texto que haviam gigantes naquela terra. Povo forte, guerreiro, um povo pronto para a batalha. Mas de novo, diz o texto que ele estava ali no capítulo 5, versículo 13, estando Josué ao pé de Jericó. Você consegue imaginar o que passava na mente de Josué? Eu esperei tanto esse dia. Eu esperei tanto esse dia. Eu imagino que na cabeça de Josué passou aqueles tantos dias que ele passou andando por Canaã, colhendo aquelas frutas maravilhosas, vendo que o solo, tudo que plantava dava, que era um solo rico, e que ele passou por Jericó e ele falou, um dia eu vou conquistar isso aqui. Eu imagino o que passou no coração de Josué, dizendo, eu estou pronto agora, Deus. O Senhor me preparou, eu fui calejado por esses anos no deserto, eu estou prontinho, eu estou engajado nisso, eu estou preparado agora para vencer. Josué se encontrou como o general da história. Josué acreditava que ele seria o general dessa guerra. Então no capítulo 5, o verdadeiro general aparece. O verdadeiro general aparece. Diz o texto que havia um homem que trazia em mão uma espada nua, uma espada desembaiada, e ele está na frente de Josué, e Josué contemplando Jericó. E ali Josué faz uma pergunta muito interessante. Ele fala, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E ele fala, não, eu sou o general no comando. Eu sou o comandante do exército do Senhor. Então Josué, entendendo isso, ele se prostra e adora. Não era um anjo, querido. Anjos não aceitam adoração. Anjos, todas as vezes que um homem se prostrava diante de um anjo, o anjo falava assim, ei, levanta. Eu não sou o Deus Todo-Poderoso. Sabe, porque todas as vezes que nos prostramos frente a uma criatura, nos tornamos que nem ela. Por isso que o nosso coração não pode ser idólatra. Ali não é um anjo, porque aquele homem com uma espada nas mãos, e uma espada já fora da bainha, ou seja, pronto para a guerra, é o próprio Jesus Cristo. E ali quando Josué se prostra, Jesus fala assim, olha Josué, tire as sandálias dos pés. Tire as sandálias dos pés. Josué estava vivendo as mesmas experiências de Moisés. Certamente Moisés havia contado para o povo todas as suas experiências. Quando ali Deus aparece no meio de uma sarça que ardia, mas que não se consumia. Esse é o fogo de Deus no nosso coração, que arde no nosso coração, mas não nos consome, mas nos aviva. E Josué ali experimenta esse momento, porque ali estava a presença do Deus Todo-Poderoso. E ele fala, esse solo é santo. Josué, abra a mão. Eu sou o general no comando. Sabe, querido, que muitas vezes nós achamos que Deus vai nos usar de uma forma esplêndida, que nós somos especiais, que nós somos preparados para fazer isso ou aquilo. Renda-se. Às vezes você acha que o que você vai fazer na sua casa vai resolver os seus relacionamentos, vai resolver isso. Claro que Deus pode te usar de uma forma especial, assim como usou Josué, mas quem está no comando é Jesus.
Quem derrubou as muralhas foi Jesus. Quem usou Josué foi Jesus. Quem deu a estratégia foi Jesus. E assim é na minha e na sua vida. Ele é o general em comando. É Jesus. Antigamente, para você firmar um contrato com alguém, era costume tirar as sandálias. Não havia um cartório, não havia um registro, não havia essa parte jurídica toda que nós temos hoje. Então, para que eles pudessem firmar um contrato, eles tiravam as sandálias dos pés. Ao tirar as sandálias dos pés, aqueles homens estavam falando: nós estamos pisando no mesmo solo. Quando Deus fala para Moisés: tire as sandálias dos pés. Quando Deus fala para Josué: tire as sandálias dos pés. Eu imagino os pés daqueles homens tocando no solo e imaginando de onde eles vieram. Eles vieram do pó. E nós não somos mais nada do que pó. Os que estiverem aqui na frente podem ficar tranquilo que eu passei talquinho no pé, tá? Nós não somos mais nada do que pó, querido. E quando Josué pisa naquele solo, ele lembra de quem ele era. E acima de tudo, ele lembra de quem Deus é. Sabe que muitas vezes eu e você temos que aprender a tirar as sandálias dos pés e lembrar quem somos. Que estamos desprotegidos. Pés descalços mostram: estou desprotegido. Com os pés descalços eu não vou muito longe. Mas os pés descalços ali, ao tirar as sandálias, Josué está fazendo um acordo com Deus. E Deus, com a espada em mãos, fala assim: eu sou o seu general. Eu sou o seu general. Sabe que Deus convida a mim e a você nessa noite a tirarmos as sandálias dos pés. Fica tranquilo que eu não vou pedir para você tirar o seu sapato. Mas que você realmente assuma isso. Quem está comandando a sua vida? Quem está com você frente às muralhas que se aparecem na sua história? É claro que eu tenho que ter uma perspectiva exata do que Deus vai fazer na minha vida. Eu tenho que entender que nem sempre é óbvio o que Deus faz na minha vida. Eu tenho que dar as voltas e não desistir. Mas antes, Deus aparece para Josué e fala: tira as sandálias dos pés, Josué. Eu sou o comandante em exercício. Eu sou o general de guerra. Eu sou o Senhor da sua história. Eu venço as suas batalhas. Apenas obedeça. Obedeça ao Senhor. Querido, obedeça ao Senhor na sua casa, no seu relacionamento com o seu filho. Tire as sandálias dos seus pés e viva na dependência desse general que é Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia.